meu nome é Renan Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre o racismo e o que causa na sociedade. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Primeiramente, vamos ver o que é racismo. Vamos para a definição do dicionário. Substantivo masculino. 1. Conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. 2. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior, de dominar outras. Esses são os dois conceitos do dicionário. Agora vamos ver o conceito criminal do racismo no Brasil, que é a Lei do Crime Racial. Bora ver no artigo 20. Lei do Crime Racial. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Já vimos o que é o racismo, agora vamos ver como ele foi utilizado durante a história. O racismo é um fenômeno social. Como assim? Ele acontece na sociedade. A sociedade cria um estereótipo e se divide nisso, nessas raças. Para entender melhor, temos que ir bem lá atrás, não tão lá atrás, assim, vamos dizer, um dos primeiros filósofos a debaterem sobre escravidão, que foi Aristóteles. Pegamos a ideia dele que ele põe os gregos como sábios e senhores por natureza, e todos os outros povos seriam bárbaros e deveriam ser dominados. Por que ele tem essa perspectiva? Porque ele diz que só os gregos têm alma pensante sobre o corpo. Só a alma dos gregos dominava o corpo e todas as outras tribos do mundo todo eram bárbaros porque o corpo dominava a alma. E por isso ele podia utilizar essas pessoas como máquinas. É um pensamento totalmente errôneo e atrasado do Aristóteles. Mas nós vamos discutir o que aconteceu, não se ele estava certo ou errado nessa perspectiva, porque na antiguidade era a coisa mais normal do mundo um povo invadir o outro e escravizar. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso é totalmente errado. Mas vamos continuar. Vamos pegar um exemplo, como estamos falando de história, um exemplo histórico. A invasão dos árabes à Península Ibérica, criando a região de Al-Andalus, a Andaluzia, que instalou um califado lá que se estendeu pela Europa durante 800 anos. E nós vemos o Aristóteles como o primeiro filósofo debatendo sobre escravidão e já temos essa influência do Aristóteles na cultura árabe. E temos o filósofo Al-Jarriz, que ele escreve um livro chamado Tratado dos Negros. Vamos dar um trecho. Al-Jarriz, Tratado dos Negros, influência de Aristóteles sobre a filosofia. Árabes. Vamos ver. Todos concordam que não há pessoas na Terra em que a generosidade é tão universalmente bem desenvolvida como o Zange. Zange é negro em árabe. Essas pessoas têm um talento natural para dançar ao ritmo de qualquer instrumento, sem a necessidade de aprender. Não há cantores melhores em qualquer lugar do mundo. Ninguém é mais polido e eloquente. E não são pessoas dadas a linguagens insultuosas. Nenhuma outra nação pode ultrapassá-los na força física e resistência física. Um deles pode levantar enormes blocos e transportar cargas pesadas que seriam além da força da maioria dos beduínos ou membros de outras raças. Eles são corajosos, enérgicos e generosos. São os virtuosos da nobreza. E também bem-humorados e com pouca propensão para a maldade. Eles estão sempre alegres, sorrindo e desprovidos de malícia, que é um sinal de caráter nobre. Nós conquistamos o país dos árabes, tanto quanto Meca, e governamos-los. Nós derrubamos Dunawas, rei judeu do Iêmen, e matamos todos os príncipes e amaritas. Mas vocês, as pessoas brancas, nunca conquistaram nosso país. Nosso povo, os Andes, revoltaram-se
40 vezes no Eufrates, conduzindo os habitantes das suas casas e fazendo de Obalo um banho de sangue. O que eu estou tentando mostrar com esse trecho desse livro? Que não importa qual povo, qual raça, qualquer coisa, ele sempre vai se estereotipizar como se fosse superior àquele que domina ou àquele a quem ele entra em guerra. Just as the world will be reborn in fire, I shall be reborn as the supreme ruler of the world. From this moment on, I will be known as the Phoenix King. Pode ser um asiático com uma pessoa branca, um negro com uma pessoa asiática, um branco com um asiático, um negro com um branco, ou um asiático com um negro, um nativo americano com todas as outras pessoas da Terra. Sempre existe isso na antiguidade. Essa criação do mito de uma raça, de um povo. Pega o povo X e diz que ele é uma raça e diz que o povo Y é de outra. No embate, eles querem dizer quem é superior na raça. E também temos, além da história, separando um pouco mais, nas próprias tradições religiosas, elas mostram que na antiguidade era aceito essa perspectiva da escravidão a uma pessoa. E nessa religião, a pessoa que era escravizada, ela perdia a alma ou não tinha alma. Então, quando temos o exemplo da religião cristã. Se eu fosse cristão e tivesse um escravo, e esse escravo fosse catequizado, ele ia ganhar uma alma e automaticamente ia ser liberto. Mr. X, before we begin our discussion tonight, the black Muslims, hate-mongers, would you mind explaining for us the meaning of your name, which is the letter X? Yes, during slavery time, the slave master gave the Negro, so-called Negro, named the so-called Negro after themselves. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that once we come into the knowledge of Islam, the knowledge of ourselves, we replace our slave name with an X. X in mathematics representing the unknown. Since we've been disconnected or cut off from our own history, our own past, our own culture, our own land, we use the X, the unknown, until we get back to our country. Vamos dizer assim, se ele se tornasse cristão livre. Quando ele é livre, ele ganha uma alma e é batizado. Passando essa fase, temos agora a modernidade chegando. Tivemos as grandes navegações, tudo. Agora temos uma aversão à escravidão e não podem mais existir escravos, segundo a Convenção das Nações Unidas. Então acontece o seguinte, quando se libertou todos os escravos, aqueles que se diziam senhores querem que os escravos continuem nessas posições. Então nasce o racismo estrutural. A estrutura do Estado não deixa aqueles que foram humilhados como escravos ascenderem socialmente. E aqui no Brasil isso aconteceu com os negros. Os indígenas, estereotipizados como se fossem negros, preguiçosos, ladrões, assaltantes, tudo que era ruim, tentaram marginalizar eles. E se bem que os marginais são racistas. I see. Thank you. Dr. Payson? Mr. X is he's a demagogue. He has no place to go, so he exaggerates. He's a disservice to every good, law-abiding, church-going American Negro in the country. Mr. Malcolm X, why do you teach black supremacy? Why do you teach hate? Well, for the white man to ask the black man why he hates him is like the wolf asking the sheep or the rapist asking the rape, do you hate me? The white man is in no moral position to accuse the black man of anything. Well, this is a black man asking the question. What would you call an educated Negro with a BA or an MA or a BS or a PhD? I'll tell you, you call him a nigger. That's what the white man calls him, a nigger. You have to understand this type of thinking. And to understand this type of man, you must understand that historically there were two types of slaves, the house Negro and the field Negro. Now, the house Negro, he lived in the house next to his master, in the big house, either in the basement or up in the attic. He dressed pretty good, he ate pretty good, what the master left him.
He loved his master. I say he loved his master better than the master loved himself. If the master said, we got a nice house here, you say, yeah, boss, we got a nice house here. Master's house caught on fire, the house Negro would be the one who'd run to put the blaze out. If the master got sick, he said, what's the matter, boss? We sick? We sick. You see, this is the thinking of the house Negro. Now, if another slave came up to him and said, let's run away, let's separate, let's get away from this cruel master, he said, why? What's better than what we got here? Run away, I'm not going anywhere. This is the house Negro. In those days, we called him the house nigger. And that's what we call him today, because we still got a lot of house niggers running around here. Então, esse racismo estrutural tem que ser combatido da seguinte forma. Nós devemos nos unir. Como? Nós temos que saber que a raça humana é só uma. Mas por que existe essa divisão racial se biologicamente nós somos um? Primeiro vamos ver aqui essa historinha de uma reportagem. A raiz do racismo econômica, política e social, e não biológica. Nós humanos, não há variações genéticas que justifiquem o uso do conceito biológico de raça. Geneticamente, somos uma das espécies mais uniformes do planeta. Isso se deve ao fato de que, em algum momento da nossa história evolutiva, quase fomos extintos. Isso mesmo, há cerca de 70 mil anos. Uma grande erupção do vulcão Toba, da Indonésia, nos reduziu a menos de 10 mil indivíduos. Ou seja, os mais de 7 bilhões de humanos vivos hoje descendem desse pequeno grupo que encheria um estádio como Mineirinho. Essa perspectiva já mostra que, basicamente, nós somos todos iguais. Existem algumas diferenças fenótipicas relacionadas a nossos genes, como a cor, mas isso não interfere em nenhuma outra habilidade que existente. E é uma característica do exterior mesmo, a cor. Não é uma raça. Vamos dizer, não existe raça negra, branca, amarela, azul, vermelha, não sei o que, qualquer cor. Não existe, porque nós somos basicamente únicos. Nós somos basicamente uma raça, a humana. Pela essa extinção e pelo que nós vamos ainda debater aqui. Vamos lá. Graças a esse dramático episódio, é possível achar mais semelhanças genéticas entre uma chinesa e um tupi-guarani do que entre, por exemplo, dois escoceses. Veja bem, há mais diversidade em um grupo de 55 tipos R do que em toda a população humana. Já temos uma amostragem. Os chimpanzés tiveram muito mais tempo evolutivo para se adaptar em relação ao ambiente e criar diferenças genéticas muito maiores do que a raça humana já teve em tempo. Nós somos uma espécie nova, temos 150 mil anos, então basicamente é quase impossível que nós temos divisões raciais, porque isso já seria o nascimento de uma espécie no interior do Homo sapiens sapiens. Vamos lá. Isso aqui é um artigo científico combatendo uma perspectiva que teve nos Estados Unidos, que é um país que sofreu muito com racismo, que existiria uma diferença fármaca genética entre os negros e os brancos em relação a um remédio para o coração. Vamos ver aqui. Eu peguei nesse artigo a inserção diretamente no Brasil, da medicina do Brasil. A parte eu não peguei a parte que cita o remédio em si. Vamos lá. O IBGE, com base em autodeclaração, usa os termos branco, pardo e preto como categorias estruturais. Embora esses termos aparentemente refiram-se só à cor da pele, na verdade se relacionam complexos de pigmentação da pele, cor e textura do cabelo, cor dos olhos, forma do nariz e espessura dos lábios, que conjuntamente compõem o caráter cor. Cada um desses traços fenótipos é controlado por um número bem pequeno de genes diferentes, que representam uma porção ínfima do genoma, e são completamente dissociados dos genes que influenciam a inteligência, talento artístico, habilidades sociais e predisposição a doenças ou metabolismo de fármacos, aí que ele cita também. Vamos lá. 3 linhas de evidência genética sugerem que a sua origem única e recente, há cerca de 150 mil anos na África, está falando do Homo sapiens sapiens. A primeira é a observação de maior diversidade genética na África do que em qualquer outro continente.
A interpretação desse achado é que as populações mais antigas teriam tido mais tempo para acumular variabilidade genética, que o ser humano ele é originário da África. Aí por isso que tem essa maior diversidade lá. A segunda linha de evidência vem da análise filogenética humana. A partir do trabalho seminal de Kahn et al. Em 1987, praticamente todos os estudos baseados em DNA mitocondrial produziram árvores com a primeira bifurcação separada da população africana de todas as outras populações. Sim. E da mesma forma, a maneira de árvores construída a partir de marcadores autossômicos, marcadores do cromossomo X e marcadores do cromossomo Y, apresentam topologias muito semelhantes. Em terceiro lugar, temos as datações com base no relógio molecular, que mostram datas da coalescência do DNA mitocondrial ao redor de 150 mil anos atrás. O DNA mitocondrial ele é só transmitido pelo sexo feminino em gerações. Os autossômicos CY ele transmite tanto quanto o filho quanto a filha. Então mostra-se que a primeira mulher que existiu foi Homo sapiens sapiens, que foi a primeira exemplar do Homo sapiens sapiens, foi uma mulher que existiu há 150 mil anos atrás, na África. Já mostrando aí que nós somos uma espécie muito jovem. Acredita-se que há cerca de 90 mil anos atrás, alguns grupos humanos emigraram da África para os outros continentes, dizimando e substituindo em seus trajetos os homens de Neandertal e outras populações arcaicas de Homo sapiens. E nesse cenário, todos os seres humanos atualmente vivem na Terra compartilham um ancestral africano relativamente recente. Por baixo da pele, todos nós somos africanos. As diferenças morfológicas que vemos na aparência dos humanos atuais são desenvolvimentos recentes, têm ocorrido apenas nos últimos 50 mil a 40 mil anos atrás. Aí já mostra por que existe mais semelhança entre uma chinesa e um tupi-guarani do que dos escoceses. Por causa dessa migração. Provavelmente, os povos asiáticos migraram para as Américas e formaram os povos indígenas aqui. E vice-versa, temos compartilhamento na Europa, na Ásia, temos toda essa migração. A Oceania começou da África, 90 mil anos atrás. Então, são africanos se movendo pelo mundo. Nós somos descendentes de africanos, todos nós. Dossiê da raça genética e identidade de saúde. Razões para banir o conceito de raça da medicina brasileira. Que vemos aí essa marca da eugenia criada que dizia que existiria uma raça geneticamente superior. Então, como que vai existir uma raça geneticamente superior se nós somos geneticamente iguais? É tão contundente isso que o racismo influencia até na ciência, que tenta se criar esses conceitos com base em genes que nem existem. Então ele acaba por influenciar muito negativamente na sociedade. Bora dizer que nós estamos destruindo o próximo Da Vinci, porque ele nasceu no Morro do Vidigal, por exemplo. Ou o próximo Mozart, porque ele é um rapper. Ele conta a realidade dele. Com base nesse racismo estrutural que existe nos povos. Nós temos que banir isso. Nós temos que marginalizar os racistas. Nós não temos que imaginar e nos dividirmos. Nós somos uma raça só. Nós devemos estar unidos. Se quiser deixar seu comentário, pode deixar. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Isso aí. Muito obrigado e até a próxima.